Minha irmã zombou de mim por ser adotada, então fiz nossos pais desejarem ter me escolhido 2 vezes. Enquanto crescíamos, Hayley nunca perdia uma chance de me lembrar que eu não era da família de verdade. Toda briga de irmãos terminava da mesma maneira. Pelo menos meus pais me quiseram de verdade desde o início, em vez de ficarem com as sobras. Isso doía toda vez. Nossos pais me amavam, eu sabia disso, mas as palavras de Hayley plantaram sementes de dúvida. Eu fui realmente escolhida ou apenas uma conveniência? Quando eu tinha 15 anos, algo mudou. Ouvi minha mãe e meu pai conversando sobre como gostariam de se conectar melhor com outras culturas, especialmente depois de assistirem a um dorama coreano juntos. Mamãe suspirou e disse: "Eu queria saber falar outra língua, isso abriria tantas conversas." Foi aí que tive minha ideia. Comecei a aprender coreano em segredo. Todas as noites, depois da lição de casa, eu usava aplicativos de idiomas com fones de ouvido. Encontrei tutores online e disse aos meus pais que o dinheiro era para projetos escolares. Assistia a doramas sem legendas. Pratiquei a pronúncia até minha mandíbula doer. E até comecei a cozinhar receitas coreanas que encontrava online nos fins de semana, quando todos estavam fora. Enquanto isso, Hayley estava ocupada namorando Daniel, um cara que ela conheceu na faculdade, e ela se gabava constantemente de como ele era culto e viajado porque havia passado um semestre na Europa. Ela fazia comentários maldosos como: "Algumas pessoas são naturalmente interessantes e outras são simplesmente básicas", sempre olhando diretamente para mim quando dizia isso. O que piorava tudo era que nossos pais também pareciam impressionados com Daniel. Eles perguntavam sobre suas viagens, suas experiências, tratando-o como se fosse uma adição sofisticada aos nossos jantares de família. Daniel era, na verdade, muito legal comigo, mas Hayley sempre interrompia nossas conversas. "Não o entedi com seus interesses aleatórios", dizia ela revirando os olhos. A oportunidade perfeita surgiu durante a festa de formatura de Hayley da faculdade. Ela convidou Daniel e insistiu que ele trouxesse seus pais, que haviam imigrado da Coreia quando ele era jovem. Ela queria exibir a família do seu namorado internacional para todos os nossos parentes. Mas quando os pais de Daniel chegaram, tudo deu errado. Eles falavam muito pouco inglês, e Daniel estava estressado tentando traduzir tudo. Nossos pais fizeram o possível para serem acolhedores, mas havia uma barreira de idioma constrangedora que deixava todos desconfortáveis. Hayley apenas ficou lá, parecendo frustrada, provavelmente percebendo que seu plano de parecer viajada estava saindo pela culatra. Ela continuava me lançando olhares como se de alguma forma a culpa fosse minha por existir no mesmo espaço. Daniel estava suando, tentando explicar nossa dinâmica familiar, a disposição da casa, até mesmo coisas simples como onde ficava o banheiro. Seus pais sorriam educadamente, mas pareciam confusos e um pouco isolados. Foi quando respirei fundo e me aproximei. "Annyeonghaseyo", eu disse, curvando-me levemente. O rosto dos pais de Daniel se transformou completamente. Seus olhos se iluminaram com surpresa e alegria genuína. "Você fala coreano?" A mãe dele perguntou, animada. Na hora seguinte, tive a conversa mais natural com eles em coreano. Falamos sobre a cidade natal deles em Busan, compartilhamos histórias sobre tradições familiares. Rimos sobre as diferenças culturais entre a Coreia e a América. Contei a ele sobre os pratos coreanos que tenho aprendido a cozinhar, e a mãe dele ficou tão animada que começou a anotar suas próprias variações de receitas em guardanapos. Nossa família inteira se reuniu ao redor, assistindo com espanto. Meus pais pareciam estar testemunhando um milagre. "Há quanto tempo você está aprendendo isso?" Papai perguntou com a voz cheia de admiração. 3 anos, eu disse. Queria que fosse uma surpresa. A mãe de Daniel pegou minhas 2 mãos e disse aos nossos pais em seu inglês hesitante: "Sua filha, ela tem um coração tão bonito. Ela nos fez sentir tão bem-vindos em sua casa. Ela é um presente especial." Vi lágrimas se formando nos olhos da mamãe. "Não tínhamos ideia de que você estava se esforçando tanto nisso." Mais tarde naquela noite, depois que a maioria dos convidados tinha ido embora, eu estava limpando a cozinha quando ouvi meu pai conversando com o tio Josh perto da porta dos fundos. "Sabe o que é incrível sobre a adoção?" Papai estava dizendo. "Você pensa que está apenas dando um lar a uma criança, mas na verdade você recebe essas surpresas incríveis sobre quem ela é. Lena tem trabalhado secretamente para se conectar com as pessoas, para fazer os outros se sentirem bem-vindos. Isso não é algo que ensinamos a ela, é simplesmente quem ela é." Espiei pela janela e vi Hayley parada sozinha perto da cerca, tendo ouvido toda a conversa, e pela primeira vez na vida, ela não tinha nada a dizer. Na manhã seguinte, no café da manhã, ela estava estranhamente quieta. Finalmente ela olhou para mim e disse: "Eu não sabia que você estava aprendendo coreano." Respondi: "Tem muita coisa que você não sabe sobre mim." Ela assentiu lentamente. "Agora eu percebo." Essa foi a última vez que Hayley fez um comentário sobre eu ser adotada. Acontece que quando você prova que não é apenas a escolhida, mas alguém que vale a pena escolher de novo e de novo, até os críticos mais severos têm que reconhecer.